presidente Donald Trump diz que vai impor sobretaxas de 10% contra cerca de 300 bilhões de dólares em produtos chineses a partir de 1º de setembro. Essa medida é uma retaliação ao fato dos chineses não estarem comprando produtos agrícolas americanos como prometeram. Esse anúncio foi feito em uma série de tweets. As novas tarifas não incluem os 250 bilhões de dólares que já haviam sido tarifados em 25%. Trump explicou que a delegação americana já voltou da China após a última rodada de conversas e que, apesar das negociações terem sido construtivas, os chineses não estão cumprindo com o combinado de comprar produtos americanos. O presidente ainda disse que Xi Jinping tinha concordado em parar de vender fentanil aos Estados Unidos, mas que também não cumpriu esse acordo. A substância é um opioide usado para o combate à dor e o país enfrenta uma crise em que muitas pessoas ficam viciadas e morrem por causa do abuso dessa droga. No começo da semana, Trump já havia acusado a China de estar atrasando um possível acordo comercial na esperança de que algum adversário do Partido Democrata vença as eleições presidenciais do ano que vem. Bom, vamos tentar entender tudo isso que está acontecendo, que consequências essas ações entre China e Estados Unidos podem resultar. Eu estou aqui com o professor do INSPER, especialista em economia chinesa, Roberto Dumas. Professor Roberto, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, como vai você? Gera aí um conflito danado, até porque as retóricas do Trump, na maioria das vezes, têm se tornado fato, né? Ele tem cumprido. Esses 300 bilhões que agora ele quer taxar em 10%, seriam em que tipo de produto? Todos os produtos, principalmente os manufaturados, mas é que um dos principais motivos que o Trump está querendo fazer isso é fazer com que a economia cresça, que gere mais emprego nos Estados Unidos e que compre. Mas é completamente errado. Se você começar a pensar, o que acontece quando você tributa? Você já estava tributando 250 bilhões de dólares e 25%, e agora 300 bilhões de dólares tributando 10%. Ou seja, você está tributando 100% das exportações chinesas que vão para os Estados Unidos. Você começa a pensar o que será que isso vai suscitar. Primeira coisa, as empresas norte-americanas que estão na China fazendo outsourcing, trabalhando para reexportar para os Estados Unidos, certamente elas não vão voltar para os Estados Unidos. Provavelmente elas vão montar outras subsidiárias aonde? No Vietnã, no Camboja, na Índia, tudo para fugir dessa tributação. Então, tudo que o Trump queria, ok, eu não vou mais importar da China, mas eu vou importar da Índia, do Camboja, do Vietnã. Segundo, o que mais que pode acontecer? É óbvio que grande parte dessas empresas que estão nos Estados Unidos e que compram esses produtos como insumos, você está quebrando toda a cadeia produtiva dessas empresas. Quando você quebra a cadeia produtiva, veja, eu compro um insumo que vem da China para fazer meu produto final, como por exemplo o aço. Então você pega a Caterpillar, o Whirlpool, Boeing, tudo isso daí, como é que eu faço? E isso prejudica muito a confiança do consumidor, do investidor. Como é que o investidor que investe em formação bruta de capital vai fazer um planejamento estratégico para o próximo ano, sendo que uma parte, já está decidido, do insumo dele, ele importa da China e está tributado a 10%. Aí ele vai lá, faz o plano estratégico, fala, bom, então a tarifa é 10%, é 10%, pá, ele solta um Twitter e fala, não, não é 10%, é 25%. O que um investidor desse faria? Obviamente, ele vai parar de investir e repensar todo o plano estratégico dele. Então, tudo isso joga o quê? Vão acabar jogando a culpa, quer dizer, vão acabar não. Trump vai acabar jogando a culpa numa possível maior desaceleração dos Estados Unidos e do globo, do mundo, no Federal Reserve. Vai falar o quê? Olha, você tem que cortar mais a taxa de juros, mas eu cortei a taxa de juros, eu estou cortando a taxa de juros. Você vai e faz uma interrupção das cadeias globais, você faz uma interrupção da confiança do investidor, não coloque tudo nas minhas mãos. Eu faço e você desfaz. Fica complicado. E aí você pensa, o que isso pode bater na economia global? É óbvio que isso bate na economia global. Você pega um país dos Estados Unidos, não, mas o país está crescendo muito. Tá, cresceu 3,1, agora 2,1 com uma tendência de queda.
China estava nos áureos tempos 14, 7, 6,5, 6,2. Ou seja, o mundo, os dois maiores países crescendo menos, é só dar uma olhada no que está acontecendo com o preço das commodities metálicas. Todas degringolando, caindo. Qual commodity está subindo? Aonde o Brasil ganha? Veja, tecnicamente, se a gente falar como um todo, o Brasil não ganha, porque quando o mundo vai mal, o Brasil vai mal. Mas vão ter segmentos que vão se dar bem. Por exemplo, o da soja. É bem provável que a China vá continuar retalhando os Estados Unidos e aumentar a retaliação. Ao aumentar a retaliação, eu vou conseguir vender mais soja para eles. A nossa venda de soja, de um ano para o outro, foi de 25% a 30% a mais. E tanto também proteína animal. Você vê, se você olhar na Bolsa agora, as empresas de proteína animal estão subindo. Exatamente. E as empresas de commodity metálica estão caindo. Então, mas o que importa é como é que você faz o teu business plan. Professor, nessa questão, quando o Trump vem à mesa e dá uma cartada, ele está dando uma cartada sem estar amparado por recursos, como o senhor disse, a cadeia vai ficar interrompida, vai quebrar essa cadeia. Ou seja, mas os Estados Unidos não vão buscar outros fornecedores, entre eles o próprio Brasil? Como a China também está tentando fazer acordos com o Brasil? Pode buscar, mas a coisa não é simples. Veja, eu comprava da China, agora vou ter que desenvolver um novo fornecedor. Quer dizer, quem trabalha numa empresa, vamos pensar numa montadora, desenvolver um novo fornecedor não é assim. Ou seja, você vai ter no médio prazo, no curto e no médio prazo, uma desaceleração. É aquela coisa, você comprava da China durante 10 anos, parou, hein? Vai comprar. Vou comprar de quem? Vai até a Índia, desenvolve, fala qual é a qualidade que você quer, etc. e tal. E aí você começa a pensar, poxa, então pera um pouquinho. Existe um grande risco, no final das contas, de eu substituir o déficit que eu tenho com a China pelo déficit que eu tenho com a Índia. Só que o Trump não sabe que o fato de você estar em déficit nas contas externas, você sempre precisa de duas pessoas para dançar tango. Não culpe apenas o chinês, culpe você que está querendo comprar demais. Você gasta demais e poupa insuficiente. Você está querendo ser autossuficiente? Uma política de substituição de importações? Isso já deveria estar nas catacumbas da teoria econômica da década de 70. Eu sempre brinco aqui, até já sentado várias vezes, eu falo, Nelson, vamos supor que você ganhe R$1.000 por hora e trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Topa cuidar do teu jardim e gastar 3 horas por dia? Mas de jeito nenhum. Por quê? Porque você é um cara caro. Posso estar enganado, mas não sabe a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira. Não é melhor deixar quem sabe fazer e faz mais barato e você fazer aquilo que você faz melhor? Chama vantagens comparativas. Se isso faz todo sentido na vida pessoal, por que de um país parece não fazer? Professor, vou até aproveitar, a gente tem aqui o índice Ibovespa, o professor acabou de falar da proteína animal, também falou do mercado de agronegócio, né, das commodities. Vamos observar como está o Ibovespa, me parece que ele está em alta nesse momento, exatamente 0,29%. Ontem teve uma queda bastante... Que não gostaram muito do Fed, Não gostaram muito do Fed, né? E agora esse 0,29%, bom, já demonstra aí um ânimo do mercado, né? E exatamente, eu acho que vai dentro desse Ele vai nos meandros. Colocou, né? Que, por exemplo, se a gente pegar o mercado como um todo, talvez vá sentir daqui um pouco, mas se você pegar determinadas ações, quer dizer, eu não fiz avaliação de nenhuma ação, mas você vê que aquelas de proteína animal estão subindo, e se você pegar o preço de commodity... Mas por que o preço de commodity metálica cai? A commodity metálica é um excelente indicador antecedente da economia mundial. Se a economia começa a cair, é óbvio que você vai precisar de menos minério de ferro, menos cobre, menos platina, menos zinco, menos níquel. Então o preço dessas mercadorias cai. Que mais que pode acontecer? Ora, se o preço dessas mercadorias está caindo, você pode começar a fazer uma sinapse neural que os países que exportam essas mercadorias provavelmente terão suas moedas depreciadas. Não sei, não vi. Mas há de se notar o que deve estar acontecendo com o peso chileno agora. A questão que eu sempre tenho dúvida é quem perde mais nessa guerra, Estados Unidos e China? Porque a balança comercial entre os dois países ela é positiva para a China?
A balança comercial é positiva, a balança comercial é positiva. Veja, se você pensar por um lado, quem perde mais, obviamente, é a China, porque ela é a superavitária. Mas o que seria perder? Se a gente fizer uma conta rápida, perde quem é superavitário e ganha quem é deficitário. Está errado. Seria uma análise um pouco simplista. Veja, perde quem é superavitário. Olha, aí fica bem claro quem é superavitário, porque a China não é que ela vai exportar, ela está perdendo empresas para outros países. Ah, então a China, os Estados Unidos ganham? Também não, porque ele só está trocando um déficit comercial com a China, provavelmente com outro. E no curto, médio prazo, uma desaceleração da economia norte-americana. Fala, poxa, então quem está ganhando com essa brincadeira aí? Quer dizer, ele não entende o conceito. Aí, eventualmente, pode falar, mas não tem ninguém por trás dele falando, olha, no curto prazo é isso, no médio prazo é aquilo, no longo prazo é aquilo. Onde já se viu achar que você está em superávit, a culpa é tua. É a mesma coisa. Olha, você gastou demais. Então, culpe a loja. Não, eu estou te vendendo. Se eu estou te vendendo barato, é porque você está gastando muito. Então, às vezes, você culpa a imagem do teu espelho. Então, tem um erro aí. E outra, ele não vai parar a briga com a China. Ele vai apontar as armas para a Alemanha. Isso é óbvio. Porque o déficit da balança comercial, quer queira, quer não, dado que ele está crescendo, não vai melhorar. Porque ele está trocando China por outro. E aí, quem que é o culpado? Ele pode zerar o déficit com a China. E é engraçado que o senhor está falando que a China é superavitária em relação aos Estados Unidos, a Alemanha também, né? Ele vai arranjar briga com alguém. Ele encara isso. E nunca é a culpa dele. Nunca é a culpa. Veja, não estou falando... Não existe culpa. É comércio internacional, é a mesma coisa que eu falo para você. Poxa vida, Nelson, você tem que contratar um jardineiro? Sim, porque é melhor para o bem-estar meu e da minha família. Poxa vida, você precisa, vamos pensar no Brasil, você precisa utilizar ou importar um navio que explore o pré-sal? Sim, porque eu não sei fazer e eu sou caro, então eu prefiro importar da Coreia. Não, precisamos desenvolver nossa tecnologia. Perfeito, concordo. Não é proibindo ou sobretarifando importações vindas da Coreia, de Singapura, que lembra do nosso Sete Brasil, etc., tal, que vai me tornar mais competitivo. Vai me tornar mais competitivo com investimento adequado em educação. Não adianta eu fechar a porta do Brasil e falar para você, vai, constrói um navio petroleiro. Isso me lembra, professor, se a gente puxar da Revolução Industrial para cá, quando as indústrias eram grandes corporações, onde elas fabricavam tudo o que elas necessitavam para produzir os seus produtos, né, desde o insumo até a matéria acabada, e a questão mais ou menos de uns 30 anos, elas entenderam que havia outra, né, você tinha ali expertises diferentes. Perfeito, né? Foca no que você sabe, por exemplo. Exatamente, e isso fez com que os custos caíssem. E parece que o Trump ainda está lá atrás. Não está entendendo. A hora que você fala coisas bobas que você fica pensando, você fala, pensa numa montadora. Aí você fala assim, montadora, olha o nome, montadora. Só. Ela não fabrica, ela monta. Aí você fala, não, mas e quem fornece a comida? É terceirizado. Agora já vai ser atividade fim. Já sabe, foca naquilo que você sabe. O nome é claro, eu não fabrico o carro, eu monto o carro. Faça aquilo que você sabe de melhor. Ou seja, num carro, tem peça da Coreia, tem peça dos Estados Unidos, tem peça do Japão, tem peça da China. E agora o que você quer fazer? Produzir tudo aqui dentro? De novo, você quer realmente fazer o teu jardim, regar tuas plantas, cuidar do passarinho? Não! É um passo atrás bem difícil esse. Está errado. O Brasil ganha. O senhor já falou de algumas coisas que o Brasil pode aproveitar, que a comercialização a gente aproveita nisso daqui e vamos ganhando. Nós tínhamos uma grande comercialização do aço, ou seja, dos metais, mas como o senhor disse, está havendo um recuo. O Brasil vai entrar na carne. Onde mais o Brasil pode penetrar nessa briga? Porque o Trump ainda disse essa semana que vai criar ter um acordo. um livre comércio com o Brasil, né? Esse livre comércio com o Brasil vai demorar no mínimo 5 anos.
No mínimo. Primeiro, que ele não pode entrar num Free Trade Agreement, num livre comércio com o Brasil. Ele tem que entrar com o Mercosul. Então, você tem interesses iguais aí. Os dois exportam suco de laranja, os dois têm proteína animal, então a coisa vai demorar bastante. Agora, você falou no aspecto da soja, eu gostaria de lembrar uma coisa interessante. Dado que nós estamos exportando soja, e que muito provavelmente a China vai continuar retalhando, ou se bobear, vai retalhar mais ainda, eu ainda não entendo, obviamente, eu não sou do governo, não posso, mas seria uma ideia muito boa a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, chegar para os chineses e falar o seguinte: olha, eu sei que vocês estão brigando. Os meus agricultores gostariam de fornecer cada vez mais soja para vocês. Só que ele fica receoso de tomar um empréstimo no banco de 10, 20, 30 milhões. Chega amanhã, vem um Twitter do Trump ou fizeram as pazes, ele não consegue pagar aquela dívida que tomou porque os chineses param de comprar soja. Por que não chegar para os chineses e falar: dá para nós fecharmos um acordo de 3, 5, 7 anos, onde vocês se comprometem a comprar 20% perenemente daquilo que você comprava da China, só da gente? Porque aí eu não fico nessa incerteza. O não você já tem. Tenta 10%. Ela esteve lá agora, né? Quem sabe então, por que não conversa? já começaram essa tratativa. Professor Roberto Dumas, mais uma vez, muito obrigado por nos Eu que atender agradeço, aqui, explicar essas decisões do Trump, que às vezes são intempestivas, né? E a gente quer chama você. Vê uma coisa boa e depois vê uma coisa ruim. E a bolsa, né, fica fica meio atrapalhada. E que a gente consiga esse livre comércio, eu acho que vai ser bom para o Brasil. Vai ser bom, vai ser bom. Obrigado, professor Eu que Roberto. agradeço. Muito obrigado.